a todos os irmãos. Boa noite. Uma grande alegria para todos nós, né? Podemos estarmos aqui iniciando, né? Aí a nossa Semana Santa, né? Algumas igrejas iniciam aí já no dia 23, mas hoje nós estamos iniciando aqui, né? Hoje, Semana Santa, dia 28, né? Mas esses 3 dias vai ser 3 dias de bênção, né? Vamos aqui poder aprender bastante da Palavra de Deus e aqui também se encher do Espírito Santo, né? Porque essa é a vontade de Deus, né? Deus ele quer que nós venhamos pedir o batismo do Espírito Santo. Nós possamos ser batizados com o Espírito Santo para que a gente possa pregar a Palavra dele com todo o poder e com toda a autoridade do céu. E hoje o nosso primeiro tema é sobre a liberdade. E interessante é que esse tema é um tema muito importante, porque todos nós gostamos do quê? De liberdade, não é? Quem aqui não gosta de ter liberdade para poder sair na rua? Quem não gosta de ter liberdade para poder viajar? Todos nós gostamos de liberdade. E interessante que esse tema liberdade é algo muito importante. Vamos deixar de dar uma ajudinha que não está passando. Gentileza. Ok. Interessante que o desejo de liberdade está gravado em cada fibra do nosso ser. Ou seja, o desejo de liberdade é grande em nosso coração. Todos nós queremos o quê? Liberdade. E esse é o tema que eu iria tratar com os irmãos hoje. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14 ele nos fala aqui das 3 mensagens de Apocalipse, que são as 3 mensagens angélicas que vai ser dada a esse mundo um pouco antes da volta de Jesus. E essas 3 mensagens angélicas, elas serão pregadas pelo poder da chuva serôdia. Ou seja, o derramamento da chuva serôdia que vai ser derramado sobre os filhos de Deus que estão se consagrando, ela vai ser dada ao mundo todo. E essa mensagem ela nos convida a viver uma experiência de liberdade. Porque quantas pessoas que estão cativas, quantas pessoas que estão presas, ou seja, às tradições, quantas pessoas que estão presas às falsas doutrinas, quantas pessoas que estão presas, ou seja, em adoração a falsos deuses, em adoração a qual não é o Deus verdadeiro. E essas 3 mensagens angelicais, ela convida o povo à liberdade. Quantas pessoas que estão presas, quantas pessoas que estão amarradas, estão acorrentadas por poder estar, ou seja, não vivendo de acordo com a palavra de Deus, não vivendo de acordo com a mensagem da palavra de Deus. E essas 3 mensagens, ela faz um convite a toda a nação, tribo, língua e povos, convidando todas as pessoas o quê? A viver uma vida de liberdade. Interessante que Apocalipse 14, verso 4, ali nos fala algo muito interessante. E olha só o que nos fala ali. A chave é seguir o Cordeiro por onde ele quer que vá. Ou seja, Deus ele convida o seu povo a seguir a ele, aonde quer que ele vá. Por quê? Nas cenas finais da história, Satanás tentará enganar e obrigar as pessoas a prestar o quê? Uma falsa adoração. Ou seja, o grande conflito final vai ser em adoração. Quem que eu adoro? A Deus ou um sistema oposto à palavra de Deus, que é o sistema do anticristo, da besta de Apocalipse capítulo 13. Mas só que Deus, ele nos convida o quê? A seguir o Cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14, verso 4. Esse é o convite de Deus. E aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam andar nos caminhos de Deus, eles vão seguir o quê? O Cordeiro. E o Cordeiro é quem? O Cordeiro é Jesus. E Jesus ele nos convida a seguir somente a Ele. E nesses últimos dias, Deus está convidando todas as pessoas de todas as nações a seguir o Cordeiro.
a seguir Cristo Jesus. Interessante que quando nós vamos para Apocalipse 14, verso 6, aqueles que quiserem abrir, aí Apocalipse 14, verso 6, também está projetado ali na tela. Apocalipse 14, verso 6, nos fala assim, deixa eu só encontrar aqui, para a gente poder ler todo mundo junto. Amém? Nos fala assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, Apocalipse 14, 6, a gente vê o que? Um anjo voando pelo meio do céu, convidando as pessoas o quê? Que habitam na terra, a fazer o quê? A adorar ao Deus Criador. E esse evangelho, que é o evangelho eterno, o Apocalipse 14, verso 6, nos fala o quê? Que ele será pregado a todas as nações, a todas as pessoas. E o interessante é que fala que vai ser pregado ao quê? A toda nação, tribo, língua e povos. Esse é o evangelho eterno. E esse evangelho eterno é o evangelho de Apocalipse capítulo 14, que são as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens dos anjos. E essas 3 mensagens, é interessante que ela vai ser pregada um pouco antes da volta de Jesus. Um pouco antes da volta de Jesus, as 3 mensagens angélicas vai ser dada a esse mundo, convidando as pessoas o quê? A viver uma vida de experiência com Cristo, de liberdade em Cristo Jesus. Porque é Jesus que nos liberta das trevas e das algemas de Satanás. E Ele convida, através dos seus servos que estão consagrados, eles vão pregar essas 3 mensagens com o poder do Espírito Santo. A chuva serôdia, a qual está prometida para aqueles que estão se consagrando, para aqueles que estão se preparando. E Deus ele vai derramar o poder do Espírito Santo sobre o servo dele que está consagrando e vai pregar essas 3 mensagens a toda a nação, tribo, língua e povos, convidando as pessoas a adorar somente ao Criador, a adorar somente a Deus, aquele que criou os céus, a terra e a fonte das águas. E interessante que essas 3 mensagens, ou seja, que são as mensagens dos 3 anjos, os 3 anjos simbolizam o quê? As pessoas que pregam essa advertência. Então esses 3 anjos aqui de Apocalipse 14 são as pessoas que pregam o Evangelho eterno, que pregam essas mensagens, que dão essa advertência. E, ou seja, quando a Bíblia fala que esse anjo está voando pelo meio do céu, o que significa voar pelo meio do céu? Voar pelo meio do céu é proclamar em alta voz. Isso indica rapidez, universalidade da mensagem. Isso nos indica o quê? Que ela é uma mensagem de urgência. É uma mensagem que tem que ser dada o quê? Urgente. Porque o sistema da besta agora está o quê? Sendo implantado na terra. Mas só que Deus tem filhos sinceros que não conhecem a respeito do quê? Do Evangelho eterno. E essa mensagem tem que ser dada agora com urgência para que essas pessoas possam ser o quê? Libertas dos enganos de Satanás. Ser liberto do sistema da besta, do sistema do inimigo. E essas mensagens elas têm que ser pregadas o quê? Com urgência. E Deus, Ele nos convida a proclamar essas mensagens. Essas mensagens têm que ser proclamadas. As pessoas aí fora, elas estão esperando para poder ouvir o que? Essas 3 mensagens, as 3 mensagens dos 3 anjos. Tem pessoas lá fora o que? Perecendo. Tem pessoas lá fora o que? Cativas, presas, acorrentadas pelo pecado, por Satanás. E elas estão esperando o que? Ouvir essas 3 mensagens, que são mensagens de advertência, que precisa ser pregado no mundo que está o quê? A perecer no pecado, a perecer no inferno.
Mas só que Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele vai o quê? Pregar o Espírito Santo por meio dos seus servos. Vão pregar essa mensagem, Deus dando o quê? Uma oportunidade. Deus estendendo a sua graça, Deus estendendo aqui uma oportunidade para todas as pessoas fazer a sua escolha em adorar o Criador ou adorar a besta, Satanás. Então todos vão ser levados aqui a fazer uma escolha, a tomar uma decisão em quem adorar. E interessante que o Evangelho Eterno é um Salvador que demonstrou o verdadeiro caráter de Deus e sua lei. Esse é o Evangelho Eterno. É um Evangelho baseado no quê? Através do quê? Da graça de Cristo. É um Evangelho baseado em Cristo Jesus e que revela também o quê? O caráter de Deus e revela também o quê? A lei de Deus. Esse é o Evangelho Eterno que tem que ser pregado a este mundo. Interessante que Apocalipse 14, verso 7, queria convidar vocês a ler juntamente comigo. Apocalipse 14, verso 7 nos fala assim: tema a Deus e dê glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar, e adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui, ou seja, Deus ele convidando todas as pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação a temer a Ele e dar glória a Ele, porque é chegada a hora o quê? Que Ele vai julgar. E o interessante é que o que é temer a Deus e o que é dar glória a Deus. O interessante é que Eclesiastes 12, 7 ali nos fala o quê? Para temer a Deus e adorar devemos obedecer a sua lei, os seus mandamentos. Então, o que é temer a Deus? Temer a Deus é obedecer à lei de Deus, é obedecer os mandamentos de Deus. Esse é o convite que Deus faz ao mundo, ou seja, a temer a Ele, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua lei, ou seja, parar de quebrar os mandamentos de Deus, transgredir a lei de Deus. Esse é o convite. Agora, o que é dar glória a Deus? É isso que nós vamos ver. O interessante é que lá em 1 João 5,3 nos fala o quê? Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. João 14, verso 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, a marca daqueles que amam a Deus são aqueles o quê? Que guardam os mandamentos de Deus. Damos glória a Deus quando revelamos seu caráter no nosso. Então, quando nós damos glória a Deus, é quando nós revelamos o que? O caráter de Deus em nossa vida. Isso é dar glória a Deus, ou seja, é quando revelamos seu caráter no nosso. E Deus, Ele quer que nós venhamos ter o quê? O seu caráter. Por que Ele quer que nós venhamos ter o seu caráter? Porque o caráter de Deus, ele foi deturpado por Satanás, tanto lá no céu, como também o que? No jardim do Éden. E agora, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, verso 7, Deus ele nos convidando o quê? A obedecer a sua lei e os seus mandamentos, e também agora o quê? Revelar o seu caráter no nosso. Porque a verdadeira liberdade consiste em quê? Obedecer a Deus e também dar glória a Deus. Ou seja, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos o quê? Libertos, ou seja, da maldição da lei, da escravidão da lei. Porque Deus, Ele quer libertar todas as pessoas que estão o quê? Presas, cativas, por quebrar a lei de Deus. Quantas pessoas que nesse momento se encontram agora o quê? Nos presídios, ou seja, presas, tanto presas fisicamente, como também presas espiritualmente, por desobedecer os mandamentos de Deus. Mas Deus, Ele convida todas as pessoas o quê? A liberdade. Quantas pessoas que estão cativas, ou seja, estão presas, amarradas por adorar falsos deuses? Quantas pessoas que estão presas no adultério, no furto?
Quantas pessoas que estão presas, ou seja, em desonrar pai e mãe. Então Deus convida essas pessoas agora o quê? A liberdade. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Esta é a verdadeira liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Chegou a hora do seu juízo. O Apocalipse 14:7 fala que chegou a hora do juízo de Deus. E o juízo de Deus chegou foi quando? Em 1844, ou seja, Cristo, ele deu uma fase, ou seja, a primeira fase no santuário celestial, aonde Cristo começou o quê? Uma obra de juízo, que é o chamado juízo investigativo, que começou o quê? De 1844 para cá. Ou seja, em 1844 para cá, ou seja, Cristo no santuário celestial, ele está fazendo uma obra de juízo investigativo e uma obra também de expiação. Então, de 1844 para cá, nós estamos vivendo o quê? A primeira fase desse juízo. E nós sabemos que o juízo investigativo é onde que Deus está investigando todos os casos, daqueles que vão ser salvos e daqueles que vão o quê? Se perder. Ou seja, Deus ele sabe quem realmente vai aceitar a sua graça e quem realmente vai rejeitar a graça dele. Então, nesse exato momento, nós estamos vivendo o quê? O juízo investigativo. Esse juízo investigativo ele vai terminar quando? Com a volta de Jesus. E todos nós bem sabemos que o juízo de Deus se divide em 3 fases. Primeiro é investigativo, que começou em 1854, e depois que Jesus volta a essa terra, termina o juízo investigativo, os salvos vão para o céu, vivem 1000 anos ali com Cristo, e ali na a segunda fase do juízo, que é o juízo de revisão ou juízo comprobatório. Depois dos 1000 anos, terminando lá no céu com os salvos, desce a Nova Jerusalém, essa terra, e agora dá a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Então nós estamos vivendo o primeiro juízo, ou seja, o ministério de Cristo no lugar santíssimo é a obra final pela salvação da humanidade. Ou seja, Jesus ele está realizando aqui a última obra de salvação pela humanidade. Quando ele voltar a essa terra, ele vai dar o quê? A consumação do pecado. Ou seja, ele vai dar um fim no pecado, mas vai dar também os salvos o quê? A salvação eterna. Então, essa é a última obra de Cristo no santuário celestial. Por isso que essa mensagem, ela é uma mensagem o quê? De urgência, porque Jesus está prestes a sair do santuário celestial. E quando Cristo ele sair do santuário celestial, ou seja, todos os casos vão estar o quê? Decidido, tanto para a vida, como também para a morte eterna. O juízo investigativo continuará até cada caso seja decidido até o final do tempo de graça. Devemos examinar nosso coração e não dos outros. Quando nós vamos lá para o santuário terrestre, a gente vê que todos os dias, era feito o sacrifício ali dos animais, era de manhã e também à tarde. Isso durante o quê? O ano todo. Quando fechava o ciclo anual, fechava com o que no santuário terrestre? Com o dia do juízo e também o dia da expiação, aonde que o sumo sacerdote entrava o quê? Uma vez por ano no santuário celestial, santuário terrestre, no compartimento santíssimo, para fazer uma obra de expiação. E nesse dia, Levítico capítulo 23, do verso 31 em diante, nos fala que era uma convocação solene. As pessoas tinham que deixar seus trabalhos e nesse dia tinham que estar ali ao redor ali do santuário. E interessante que nesse dia, como que o povo de Israel teria que estar ali no santuário, no pátio do santuário terrestre? Eles deveriam estar ali em confissão de pecado, arrependimento e total exame de coração. Porque naquele momento que o sumo sacerdote estava fazendo uma obra de juízo e também de expiação pelo pecado no lugar santíssimo, o povo não deveria ter nenhum pecado que
não esteja, ou seja, confessado e abandonado. Por quê? Que nós seria estipado no meio do povo. Nós estamos vivendo agora o quê? A nova fase que Cristo deu no santuário celestial, e Ele está fazendo uma obra o quê? De juízo também, e também de expiação. E nós devemos estar agora o quê? Examinando o nosso coração, e não do outro. Precisamos o quê? Fazer uma autoanálise no nosso coração. Se tem alguma coisa no nosso coração ainda que não pertence a Deus. Nós precisamos o quê? Clamar ao Senhor e pedir que Ele venha o quê? Nos purificar. E que Ele venha o quê? Transformar o nosso coração, para que no momento que Cristo vir, no momento que a graça terminar, nós possamos o quê? Ser selado para poder o quê? Ser arrebatado com Cristo para as nuvens do céu. E interessante que adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O único tipo de adoração é o nosso Criador. Somente a Deus deve ser adorado. Não há outro, nem debaixo das águas, nem na terra, nem em cima do céu, que venha o quê? A receber adoração que não seja quem? O Criador. Somente Deus, Ele é digno de ser adorado. O interessante é que o quarto mandamento lá da lei de Deus, de Êxodo 20, ali do 8 ao 11, nos fala o quê? Guardar o sábado é reconhecer que Deus é o nosso Criador. Não está limitado a uma só nação. Foi dada a toda a humanidade. Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 12, ali o verso 13, ele fala que é um dever de todo homem, ou seja, guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, o sábado foi dado para todas as nações. Apocalipse 14, verso 8, queria ler juntamente com vocês, nos fala assim: e seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então nós vemos o quê? Que o último anjo aí, ele clama o quê? Segundo o último anjo, né, que é o terceiro, ele clama o quê? Caiu Babilônia. E interessante que Babilônia, ela deu às nações o quê? O vinho da sua prostituição. E nós estudamos aqui nos estudos anteriores de quarta-feira que estavam realizando, que o vinho na Bíblia significa o quê? Falsas doutrinas. Então Babilônia, ela tem dado às nações de beber o quê? Falsas doutrinas. Sua prostituição na Bíblia significa o quê? Também o quê? Falsas doutrinas. Heresias, erro. E Babilônia, ela tem dado o quê? Dessas prostituições, desses vinhos que são aí heresias, falsas verdades a todas as nações. E interessante que essas três mensagens, ela vai abalar o mundo. Essas mensagens vai denunciar o que é o trono da besta. E todas as pessoas de todas as nações, eles vão realmente, o que os seus olhos serem abertos, e eles vão enxergar todas as imundícias de Babilônia, assim como diz Apocalipse 17. E o que significa Babilônia? Babilônia significa o quê? Confusão. Representa as diversas formas de religiões falsas ou apostatas. Babilônia significa confusão. Confusão doutrinária. Ou seja, não tem uma verdade o que clara, uma verdade o que pura, mas uma mistura de verdade, ou seja, com mentira. E aonde que as pessoas ficam o que? Embebedadas, as pessoas ficam o que? Confusas com essas falsas doutrinas, as meias verdades. O interessante é que o Apocalipse 17, né, ali nos fala, né, o Apocalipse 17 é representado por Babilônia, e o Apocalipse 17 representa o quê? Uma mulher adúltera, e o cálice inebriante representa o quê? As falsas doutrinas. E aquele cálice que a mulher está segurando ali é o cálice que contém o quê? Falsas doutrinas, falsos erros. Ela exerce uma influência corrupta sobre o mundo.
contradizendo as verdades bíblicas. E nesse exato momento, ou seja, essas 3 mensagens angélicas vai denunciar o quê? Babilônia, o trono da besta. Por quê? Quando a verdade da palavra de Deus ela é exaltada, o erro cai por terra. E interessante que Apocalipse 14, assim como eu mencionei aqui no começo, essas mensagens vão ser pregadas pelo poder do Espírito Santo. E aonde eu creio que todos os erros de Babilônia, todas as falsas doutrinas vai ser o que exposta para todos ver. E aonde que os filhos sinceros de Deus que se encontram em Babilônia, eles vão ouvir o sai dela, povo meu, e vai sair o que? De Babilônia, dos erros doutrinários, das falsas doutrinas de Babilônia. Porque fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. A queda da Babilônia não acontecerá até que as igrejas tenham se unido. Às vezes muitas pessoas eles acham que, ou seja, a queda de Babilônia vai ser quando todas as igrejas, quando a igreja se unir com o mundo. Mas, ou seja, a queda de Babilônia vai acontecer o quê? Muito antes. Porque quando eles começarem a unir, quando Babilônia começar a unir com o mundo, é onde o quê? Que Babilônia também vai o quê? Cair. Porque nesse momento a verdade de Deus será pregada em todo mundo. E a boa notícia é que nós temos o quê? Que Deus terá um povo fiel à Bíblia, que a sustentará como regra de todas a doutrina, ou seja, assim diz o Senhor. Com todos os enganos de Babilônia, com todas as uniões das igrejas apostatas que vão ficar com o sistema falido da besta, com o sistema corrupto, falso, mas Deus terá um povo leal à sua palavra. Deus terá um povo que vai ficar somente com assim diz o Senhor, mas não assim diz a besta. E interessante que Apocalipse 14, verso 9 a 10 nos fala assim: seguiu este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, aqui nós vemos o quê? Que aqueles que, ou seja, aceitar a marca, aceitar o sinal da besta, eles vão receber o quê? O cálice da ira de Deus. E o interessante é que o cálice da ira de Deus aqui será o quê? Sem mistura de misericórdia. E o cálice significa o que? O cálice? O cálice é a ira de Deus que vai ser derramado o quê? Sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, que aceitaram o sinal da besta. Por isso que o Apocalipse 14, que contém as 3 mensagens do Evangelho Eterno, tem que soar em todo mundo, para que as pessoas não venham que adorar a besta, porque aqueles que adorar a besta e aceitar o seu sinal, eles serão alvo o quê? Do cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus será o quê? Sem misericórdia. Quando nós vamos para o dilúvio, a gente vê o que? O cálice da ira de Deus, mas foi o que? Com misericórdia. Quando a gente vai para Sodoma e Gomorra, a gente viu o cálice da ira de Deus, mas foi o que? Com misericórdia. Mas sobre os adoradores da besta nesses últimos dias, o cálice da ira de Deus vai ser sem mistura de misericórdia. Besta, nós sabemos muito bem que besta é um símbolo de uma igreja corrupta, com poder político para perseguir os seus opositores. Então, é um poder político e religioso que vai perseguir aquele que se opõe ao quê? Às suas leis. Vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E como que essa mensagem termina? Termina com Apocalipse 14, verso 12. Ou seja, a gente vê o quê? Aquele poder ali corrupto, aquele poder ali que contém abominações, um poder falho, um poder
ou seja, contrário à vontade de Deus, vai perseguir, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Deus. Ou seja, aqueles que ficam somente com a palavra de Deus, que são fiéis aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, eles serão perseguidos pela besta do Apocalipse. E interessante que Apocalipse 14:12 nos fala assim: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, em meio a toda a perseguição, em meio a todo conflito, eles vão permanecer fiel ao quê? A palavra de Deus. Assim como os valdenses, assim como aquele povo, com toda a perseguição que eles enfrentaram ali naquele período ali de 538 a 1798, eles foram leais e fiéis somente à palavra de Deus. Eles perseveraram em meio à perseguição, em meio ao martírio. A fé de Jesus é essencial para guardar a lei de Deus. Hebreus 11:6. Sem a fé de Jesus, nós não conseguimos o quê? Ser fiel à lei de Deus, guardar a lei de Deus. É por meio da fé de Jesus que guardamos a lei de Deus. A fé em Cristo é sua única esperança. Nossa única esperança é a nossa fé em Cristo. Por isso que lá em 1 João capítulo 5, ali nos fala que a nossa grande vitória aqui nessa terra é o quê? A nossa fé em Cristo. Ou seja, quando nós temos fé em Cristo, nós conseguimos vencer o quê? Todos os obstáculos, lutas e dificuldades que nós temos nessa terra. A vida que Jesus oferece a você é uma vida em liberdade. Ou seja, Deus, Cristo, Ele quer nos dar o quê? A liberdade. E essa liberdade ela só é encontrada aqui em Jesus. Fora de Jesus, nós vamos estar o quê? Presos, cativos de Satanás e do pecado. Mas por meio de Jesus nós encontramos uma verdadeira liberdade. Ou seja, só podemos ser vitoriosos sobre o mundo, a carne, o diabo, o pecado, por meio de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que nos dá a verdadeira liberdade. E quantos aqui nesta noite quer ser liberto por Cristo? Quantos aqui nesta noite, ou seja, quer ser vencedor em Cristo Jesus, que quer triunfar sobre a carne, o diabo e o mundo e o pecado? Aqueles que estiver disposto, aqueles que querem ter a vitória por meio de Cristo Jesus, que quer vencer, que quer se preparar e pregar essas 3 mensagens que vai abalar o mundo.